Olá, eu juntamente com meu colega Lenival iremos fazer uma aula sobre elipse. Apenas um simples resumo. A elipse dentro da geometria ela possui vários campos de trabalho e, se tratando da geometria analítica, ela possui elementos importantes como os focos, o eixo maior e o eixo menor e a distância focal, o que torna possível trabalhar a equação dentro dela, o que nós veremos um pouco mais para frente. Se tratando da sua aplicabilidade, nós podemos vê-la a partir do movimento de translação que a Terra executa, que nós conhecemos como órbita. Também no consultório odontológico, nós podemos ver aquele aparelho que fica acima do nosso rosto, quando nós deitamos ali para sermos atendidos, o que também é utilizado uma aplicação óptica com a forma de um arco de elipse. Na construção civil, arcos em formato de semi-elipse são muito empregados para que possam acrescentar mais ainda na construção. E na engenharia mecânica se utilizam as engrenagens elípticas. A sua definição é como conjunto dos pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é constante. Os dois pontos fixos são chamados de focos. Agora nós veremos um exemplo onde isso fica um pouco mais claro de nós podermos entender. Consideremos no plano dois pontos distintos, F1 e F2, tal que a distância D, no caso D representa essa distância, F1, F2 igual a 2C, e o número real positivo A, tal que 2A maior que 2C. Na segunda é chamada de constante da definição, e um ponto P pertence à elipse se a distância de PF1 mais a distância de PF2 igual à segunda. Agora estudaremos os elementos que pertencem à elipse e ao plano da mesma. No caso, os focos são os pontos F1 e F2. Ambos são representados por F na letra maiúscula. A distância focal é a distância 2C entre os focos. No caso, ele está abaixo de B1. Centro é o ponto médio do segmento F1 e F2. Ele está representado pela letra C maiúscula. Eixo maior é o segmento A1-A2 de comprimento 2A, ou seja, ele está representado abaixo de 2C. Eixo menor é o segmento B1-B2 de comprimento 2B. Ele já está representado à direita, é a última representação à direita da imagem. Vértices são os pontos A1, A2, B1 e B2. No caso, eles estão representados de forma espalhada para que possamos entender mais facilmente. Pela imagem, nós podemos agora dar início ao estudo das equações, onde a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Entretanto, se b maior que a, os focos da elipse estão sobre o eixo y, e teremos que b ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado. Agora iremos fazer uma apresentação sobre a equação reduzida. Nesse caso, a elipse ela possui o centro 0 e 0, no caso o centro C. E o eixo maior está sobre o eixo dos x, seja P, x, y, um ponto qualquer de uma elipse de focos F1, menos C e 0, e F2, C e 0. Pela definição, podemos afirmar ainda distância PF1 mais distância PF2 igual a 2A. Com isso, nós podemos entender que o módulo de x mais c e y menos 0 mais o módulo de x menos c e y menos 0 igual a 2a. Por fim, podemos resumir a equação reduzida em x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E assim nós encontraremos os valores de x e de y. Agora nós estudaremos a elipse após translação de eixos. Seja uma elipse de centro CHK diferente de 0 e 0, consideraremos somente os casos dos eixos da elipse serem paralelos aos eixos coordenados. O eixo maior é paralelo ao eixo do x. Utilizando a conveniente translação de eixos, obtemos um novo sistema, x, 0 e y, 0, a relação ao qual a elipse tem centro na origem e eixo maior sobre o eixo 0x, ou x0. Logo, sua equação reduzida é x' ao quadrado sobre a ao quadrado mais y' ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Para expressá-la em relação ao sistema original x, 0, y0, utilizamos as fórmulas de translação,
Bom, boa tarde. Eu me chamo Lenival, né? E agora eu vou aqui resolver uma questão sobre o conteúdo que o colega Davi explanou, que é elipse. Bom, nós temos que a equação da elipse, como o colega explicou, a equação da elipse ela é dada por x ao quadrado sobre ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa é a equação da elipse. Aí, nós temos que... Aqui eu vou desenhar uma elipse. Certo? Aqui nós temos o eixo x. Eu estou colocando o eixo x aqui e a elipse no eixo x, porque nós temos os pontos aqui 4 e 0 e menos 4 e 0. Então, aqui eu tenho o ponto 4 e 0, que é o x, 4. E aqui eu tenho menos 4 e 0. Né? Sabemos que esse ponto está sobre o eixo x, porque o y é 0. Ok? Então, aqui na vertical, nós temos o eixo y. Aqui eu vou ter o b. E aqui, b, né? Essa distância aqui, b. Está na vertical. Então, eu tenho o quê? Aqui, do ponto até a origem, é A. Certo? Vale A. Aqui também vale A. Certo? A mesma distância. Então, nós temos que 2A é igual a 8. Porque 4 mais 4 dá 8. Logo, eu tenho que A é igual a 8 dividido por 2 dá 4. Assim, A ao quadrado é igual a 16. Ok? Então, aí nós já temos o A ao quadrado. Só que nós precisamos de B ao quadrado. Como é que eu vou encontrar o B ao quadrado? Nós temos que o foco, cujos focos são 3 e 0 e menos 3 e 0. Ou seja, também está sobre o eixo X. Ó, vou chamar esse ponto aqui de C e aqui de C. Então, aqui eu tenho o ponto 3 e 0 e aqui menos 3 e 0, né? À esquerda da origem. Menos 3 e 0. Então, nós temos 3 mais 3, 6. Então, eu tenho que 2C é igual a 6. Então, 2C é igual a 6. Logo, C é igual a 6 dividido por 2, 3. Logo, C ao quadrado é igual a 9. Ok? Então, eu já tenho o A, tenho o C ao quadrado. Aí, a gente recorda o seguinte, que quem que eu vou usar? Eu vou usar aqui, nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo, certo? Onde eu tenho o A e tenho o B ao quadrado. Só que eu já tenho C ao quadrado. Então eu vou lembrar de quem? Nós vamos lembrar do Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Dessa forma, nós vamos encontrar quem é o nosso B ao quadrado. Porque nós já temos o A, né? A gente recorda aí que o A ao quadrado vale 16, igual ao B ao quadrado,
eu estou procurando agora o b ao quadrado, mais o c ao quadrado que nós acabamos de encontrar, que é 9. Logo, b ao quadrado é igual a 16 menos 9. Assim, então, b ao quadrado é igual a 16 menos 9, 7. Ok? Então, eu já tenho quem é o a ao quadrado e quem é o b ao quadrado. Dessa forma, eu vou escrever a equação de nossa elipse, que é o que está pedindo no enunciado. Então, eu vou apagar aqui. Ok? Vou apagar para colocar a equação da elipse. Vou colocar nesse cantinho aqui. X ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 7 igual a 1. Essa é a equação da nossa elipse. Como vocês podem perceber, aqui o a ao quadrado deu 16, está sobre o x. Logo, o eixo focal está sobre o eixo x, ok? Que é o valor maior, tá ok? Que é o eixo aqui onde estão os vértices e o foco. Ok, pessoal? Obrigado, até a próxima.